Então, gente, diabetes, uma das grandes áreas da endocrinologia, com certeza vai marcar presença aí na prova de título. Eu trouxe uma questão que fala sobre mecanismo de ação e efeito adverso de antidiabéticos orais. E aí, assim, isso é um tema que vai cair, não necessariamente desse fármaco, mas mecanismo de ação, efeitos adversos, estarão sempre presentes na prova do TIM, só muda a droga, né? Dose, inclusive, cai também, então tem que ler bem direitinho essa parte de antidiabéticos orais. Essa foi a questão número 10 da prova 2021. Diz o seguinte: complete corretamente usando os espaços abaixo. O uso de tiazolidinedionas para tratamento do diabetes mellitus tipo 2 pode levar a aumento do risco de fraturas, uma vez que estes medicamentos agem no resposta 1 e assim podem interferir com resposta 2. Vamos ver então as alternativas. A alternativa A traz que a resposta 1 seria o receptor nuclear PPAR-gama. E a resposta 2 seria que interfere na diferenciação de células-tronco mesenquimais em osteoblastos, comprometendo a formação óssea. A alternativa B traz que a resposta 1 seria o receptor nuclear PPAR-alfa. E a resposta 2 seria que interfere com a excreção urinária de cálcio, levando à hipercalciúria e aumento da formação óssea. A alternativa C traz que a resposta 1 seria o receptor nuclear PPAR-gama e a resposta 2 que interfere com a razão Rank-L osteoprotegerina, levando a um aumento da reabsorção óssea. E a alternativa D, que a resposta 1 é receptor nuclear PPAR-alfa e a resposta 2 que interfere com a atividade do receptor de vitamina D, levando ao comprometimento da ação da vitamina D no osso. Vamos então relembrar um pouquinho do mecanismo de ação dessa classe, né, das glitazonas ou tiazolidinedionas. Elas são basicamente sensibilizadores à ação da insulina. Elas atuam através de um receptor, que é um receptor nuclear, na realidade, um fator de transcrição, que é o PPAR-gama. Uma vez que a glitazona se liga ao PPAR-gama, elas vão atuar modulando a expressão gênica. Isso vai acontecer de forma muito intensa no tecido adiposo, no músculo esquelético, reduzindo a resistência à insulina, e em menor grau elas também reduzem a gliconeogênese hepática. Aqui a gente tem na imagem a ação da glitazona sobre o PPAR-gama do adipócito. Quando isso acontece, ela vai modular a expressão gênica de uma forma que vai promover lipogênese, ou seja, acúmulo dos AGL, dos ácidos graxos livres no tecido adiposo, reduzindo assim a quantidade desses AGL circulantes. E dessa forma a gente tem uma redução da lipotoxicidade e acaba melhorando a resistência insulínica. Elas também vão modular genes relacionados a fatores inflamatórios. Então, a gente vai ter uma diminuição da produção de interleucina 6, diminuição da produção do fator de necrose tumoral alfa, o que também vai contribuir para a melhora da resistência insulínica, além de promover a expressão do gene da adiponectina, que a gente sabe que tem efeitos benéficos, sensibilizando os tecidos à ação da insulina. Então, essa ação que as glitazonas têm sobre o tecido adiposo vai acabar também repercutindo na ação delas a nível hepático e a nível de músculo esquelético. Qual é o representante dessa classe que a gente vai ter em mente? A pioglitazona, né? A rosiglitazona foi retirada do mercado brasileiro por ser associada aí a eventos cardiovasculares. Existiu também a troglitazona, mas foi retirada do mercado americano porque foi associada com hepatotoxicidade. Então, quem a gente tem aqui é pioglitazona, nas doses de 15, 30, 45 miligramas, que apesar de atuar como um sensibilizador à insulina, não é terapia de primeira linha no diabetes tipo 2, em grande parte por causar ganho de peso e retenção hídrica. E aí, assim, a lista de situações nas quais a gente vai evitar fazer as glitazonas, ela é um pouquinho extensa. Então, a gente tem que ter cuidado. Pacientes com insuficiência cardíaca, uma vez que esses medicamentos promovem retenção hídrica, são associados com descompensação da IC. Vamos também evitar em pacientes com histórico de fraturas osteoporóticas ou alto risco de fraturas. Por exemplo, mulher pós-menopausa com osteoporose, porque as glitazonas foram associadas com maior incidência de fraturas, principalmente fraturas de extremidades, como rádio, tíbia, fíbula, tornozelo. Devemos também evitar em pacientes com doença hepática ativa grave. Isso é muito reflexo do que foi observado da lesão hepática que foi induzida pela troglitazona.
Também em pacientes com histórico de câncer de bexiga, porque tem aí essa associação controversa de glitazona e câncer de bexiga, pacientes com DM1 e também na gestação. Mas o que a questão quer saber é o seguinte: por que essas drogas são associadas ao aumento do risco de fraturas? E para isso a gente vai para um estudo animal, para um processo que ocorre no interior da medula óssea. Na medula óssea existem células tronco-mesenquimais, que têm a capacidade de se diferenciar em adipócitos ou osteoblastos. E o que acontece? Quando a gente tem a ação da glitazona sobre o receptor PPAR-gama2, vai ocorrer uma diferenciação preferencial em adipócitos, com prejuízo da formação de osteoblastos. Se não tem formação de osteoblastos, há obviamente um comprometimento da massa óssea e o paciente tem maior risco de fratura. Então, fica fácil agora responder. Eles vão atuar sobre receptor nuclear PPAR-gama e assim interferem com a diferenciação de células tronco-mesenquimais em osteoblastos, comprometendo a formação óssea. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.